Seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcy. Nós estamos aqui para mais um. Culto de oração em família, juntos com a família, com os amigos que são mais do que família, nós juntos adorando a esse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. É assim é. E nós convidamos você a participar desse ministério, um ministério totalmente digital, mas um ministério de muito louvor, de muita oração, porque sem Deus nós não somos nada, e é esse Deus Todo-Poderoso que pagou o preço na cruz é que está aqui conosco agora, indo à frente de todas as coisas. Então nós convidamos você a visitar a nossa página no ministérioaguaviva.net, e teremos lá, o site está em espanhol, em português, você pode estar vendo todas as páginas, nossos ministérios, as pregações, também os estudos da palavra, que nós precisamos estar cheios de palavra, conhecimento, para poder enfrentar esse dia a dia que a gente tem aí pela frente, né? E convidamos também a parte de filmes, são filmes cristãos e não cristãos, mas que têm uma mensagem, né? Uma mensagem de vida, para que possamos estar sendo edificados juntos. E também a sessão pipoca é gostosa, porque a gente pode estar em família, conversando, trocando ideias. Essa também é uma boa parte da nossa vida, né? Então, convidamos você a estar aí. Se você também tem filmes, também dê a sugestão para nós aqui, para que possamos estar aumentando essa lista e que possamos estar também sendo edificados, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Né? Você pode começar. Calma. Água viva, tá vendo? Água Viva. Então, o Ministério Água Viva tem água viva aqui. Nós podemos começar a andar juntos, viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida também. Né? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, né? Esteja sobre a tua casa. Toda quinta-feira nós temos um estudo bíblico, e nesse estudo bíblico nós estamos trazendo a palavra do Senhor e estudando algum tema interessante. Nós estamos estudando agora a fidelidade de Deus, como Deus é fiel na tua vida e na minha vida. Essa fidelidade que muitas vezes não sai de nós para Ele, mas vem dele para nós. Não podemos mudar o humor, tampouco o amor de Deus. Não podemos mudar isso, né? Deus tampouco vai deixar de ser fiel, porque você e eu somos infiéis. Nas promessas que Ele tem para a tua vida e para a minha vida, Ele será fiel. Queremos a fidelidade de Deus e queremos o perdão de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes não temos essa prática em nossa vida. E na vida das pessoas que nos rodeiam, nós não queremos praticar o perdão. Aliás, perdoar é alguma coisa muito difícil. Perdoar é alguma coisa que você e eu precisamos nos abrir para que o Espírito Santo possa falar conosco. E o perdão, ele começa quando nós entregamos a nossa vida. E por isso o Senhor nos traz hoje uma palavra para que você e eu estejamos meditando como anda o nosso comportamento e qual é o nosso posicionamento como cristão. Hoje, o Senhor traz uma palavra sobre perdão e reconciliação. São dois termos bastante difíceis, né, para nós tratarmos. Perdoar é um negócio tremendo. E reconciliar, então, reconciliar é uma briga, né? Por quê? Porque sempre nós queremos ter a razão. Mas para que a gente comece, como a gente sempre faz, a gente começa definindo o que é o perdão. O que é o perdão na nossa vida? O perdão, segundo o dicionário, é a remissão de culpa, né? A liberação de culpa, a liberação de pecado, a remissão de dívida. Você perdoa uma dívida de alguém, né? A remissão de uma pena
de prisão que alguém teve lá por 10 anos, então ela é perdoada, e aí a pessoa com 3 ou 4 anos sai. Perdão é absolvição ou indulto. Isso é perdão. E como é que nós praticamos isso na nossa vida? Como é que a gente perdoa? Veja, perdão não é esquecimento, não é amnésia. Perdão é você se lembrar daquilo que você perdoou, daquilo que você foi perdoado, né? Mas se lembrar como recordação. Mas como a gente está falando de perdão e também de reconciliação, a gente precisa entender também o que é a reconciliação. Reconciliação é o ato ou efeito de reconciliar ou reconciliar-se com alguém. Para que tenha uma reconciliação, precisa de 2 pessoas, pelo menos 2 pessoas. Reconciliação é o restabelecimento de relações entre pessoas desavindas, pessoas que tiveram algum problema, pessoas que tiveram uma discussão, pessoas que, por algum motivo, andavam bem e pararam de andar juntas. Reconciliação é a restauração de relações amigáveis e pacíficas. Ou seja, definido o que é pecado e o que é perdão, o que é reconciliação, é necessário que de uma pessoa para perdoar. Então, eu preciso de pelo menos uma pessoa para perdoar. São necessárias 2 pessoas para que a gente possa se reconciliar. Quando você pede perdão, você pode pedir perdão. Você vai falar, pastor, mas eu cometi um perdão contra a família. Pois é, então vai ter um pouco mais de gente para você pedir perdão, né? Ou para que você perdoe. Essa é a grande diferença, né? O perdão acontece na pessoa que foi ferida. Geralmente, quando nós somos feridos, a gente não quer saber de perdão, né? A gente não quer saber de perdoar. A gente quer saber de revidar. A gente quer saber de fazer alguma coisa para que aquela pessoa que te feriu, ela possa sentir o que você está sentindo. A reconciliação acontece no relacionamento entre as pessoas, né? Podemos perdoar alguém mesmo que ela nunca diga para você me perdoe, ou diga para você sinto muito. Na verdade, muitas vezes nós queremos que o outro saiba o que nós passamos. E, na verdade, isso não é bem um perdão, né? Nós queremos revidar o que o outro fez para nós, né? Não podemos nos reconciliar verdadeiramente, a menos que a pessoa sinta pelo que fez. Ela tem que sentir. O ideal é que o perdão leve à reconciliação. E como o próprio nome sugere, que retorne a harmonia que havia antes. Existem coisas que não voltam atrás. Existe reconciliação que não vai voltar ao que era antes. Por exemplo, se você tem um marido ou uma esposa em que vocês se agridem e aí se separam, e nessa agressão pode quebrar um membro, pode matar um filho, pode acontecer uma catástrofe. Depois vocês se perdoam e aí se reconciliam. Ou seja, esse membro que quebrou, ele não vai se restabelecer. O filho que morreu, ele não vai renascer de novo. Mas a grande parte da reconciliação, você começa uma vida nova, um tempo novo. Esse tempo novo que Deus quer dar para você e para mim. Nós não olhamos para trás, nós não olhamos para o passado, vivemos o presente e olhamos para o futuro. Nós não vivemos o futuro, nós olhamos, é diferente.
Olhar para o futuro é diferente de viver o futuro, porque se você vive o futuro, você esquece de viver o presente. E você acaba não vivendo nem o futuro e tampouco o presente. Podemos dizer que a reconciliação é o perdão trabalhado dos dois lados. É um perdão que foi ajustado dos dois lados. Ela se faz necessária quando a paz foi quebrada em algum momento por alguma situação. E somente de hostilidade foi plantado, somente a hostilidade. Então, a briga, as coisas que podem ferir ao outro é o que foi plantado. Mas as perguntas que nós devemos fazer: como é que vou estar em paz com Deus se ainda eu alimento raiva contra alguém? Essa é uma pergunta que você tem que responder, e eu também. E nós não precisamos responder um para o outro, nós temos que responder para Deus. Como é que eu posso estar em paz com esse Deus, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus de fidelidade? Como é que eu posso estar em paz com esse Deus se eu ainda tenho raiva, eu ainda tenho ódio, se eu ainda não consegui perdoar meu irmão? A outra pergunta é: como vou estar alegre se ainda há um resto de ódio em meu coração contra alguém? Como é que eu posso falar como salmista, né? A alegria do Senhor é minha força. Como é que eu posso ter esta alegria dentro de mim se eu ainda tenho um sentimento contra alguém? Se eu ainda tenho um sentimento que eu não quero perdoar? E a outra pergunta que é muito importante para que você e eu estejamos respondendo: como eu vou ficar cheio do Espírito Santo se eu ainda me sinto ofendido pelo que meu irmão fez, pelo que alguma pessoa fez ou falou contra mim? Como é que eu vou ter espaço para o Espírito Santo se eu estou encolarizado, se eu estou cheio de raiva, cheio de ódio? Como é que eu vou ter espaço para o Espírito Santo? Na verdade, essa palavra que o Senhor traz para você e para mim hoje é para que nós estejamos relacionando a nossa vida cristã com as nossas atitudes. Nós vemos hoje muita gente dizendo: eu sou cristão, Deus está comigo. Ok, mas a vida dessa pessoa não coincide com aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Não há perdão, não há misericórdia, não há reconciliação. E para que você veja, Jesus nos dá um conselho para que você e eu possamos começar essa relação de reconciliação. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Complicado, hein? Complicado. Quando nós falamos de oferta, nós não falamos somente de dinheiro. Nós não falamos somente de alguma coisa que você vai levar para a casa do Senhor. Nós falamos daquilo que você quer fazer para Deus. Eu quero servir a Deus. Pois é, essa é uma oferta? É uma oferta. Ok, se você quer servir a Deus, o próprio Jesus diz: olha, se você quer trazer uma oferta, mas você tem alguma coisa contra o teu irmão, complicado isso. Aqui Jesus está nos ensinando que não adianta fazer nada para Deus se o seu coração não está limpo. Não adianta você fazer ação social, não adianta você limpar a igreja, não adianta você participar do conjunto coral, não adianta você ter um cargo dentro da igreja.
Aliás, não adianta você ir na igreja, né? Ou seja, se o teu coração não está limpo, sinto muito. Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a liberar perdão. E se reconciliar é o princípio da tua oferta e da minha oferta para Deus. Essa reconciliação que Deus deseja. Sabemos que em nem todas as situações nós podemos nos reconciliar. Tem coisas que a gente não consegue reconciliação, mas perdão sim. Perdoar, nós temos que perdoar todas as coisas. Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Não, não quero saber, filho. Não quero saber. Mas eu sei de uma coisa, que Deus te perdoa por tudo aquilo que você fez. E eu não sei quanto a você, mas eu sei quanto a mim. Eu já fiz coisa do arco da velha. Já fiz coisas tremendas. E Deus me perdoou. E como é que eu não consigo perdoar alguém? Nós necessitamos andar junto com as pessoas que perdoamos. Essa reconciliação não significa que você vai voltar a viver junto com a pessoa. Não significa que você vai ter uma relação como você tinha antes, uma relação profunda de amor, de amizade. Não. Não significa isso. Paulo, ele nos traz também uma palavra. Paulo nos traz uma palavra lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Isso, quando a gente fala de perdão e de reconciliação, não significa que você e eu somos ETs, que você e eu não temos sangue na veia. Não. Mas significa se somos filhos de Deus. Se queremos caminhar com Deus, queremos ter Jesus no nosso coração, a ira não pode estar sobre a nossa vida. Ah, pastor, mas isso é difícil. Não, querido, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Você pode dar 1002 justificativas. Mas Paulo, ele nos ensina aqui, ele quer dizer mesmo que você seja a parte inocente. Ele está dizendo, procure o ofensor. Perdoa ele. Não deixa que a adrenalina suba na tua vida, não deixa que a adrenalina atrapalhe o poder de Deus na tua vida. Isso é o velho homem. Né? Quando você e eu aceitamos a Jesus, nós somos novas criaturas, ou devemos ser novas criaturas. Começamos esse processo de transformação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, nosso passado é perdoado. Né? Lá em Isaías, o Senhor fala aqui, dos teus pecados eu não me lembro mais. Então, não permita que a adrenalina venha contaminar o fogo do Espírito que quer estar dentro de você e de mim. Não permita que a tua imaginação fique ensaiando frases, imaginando como você pode dar o troco para aquela pessoa. Isso levará você e eu a uma progressão de raiva, tornando difícil o entendimento e principalmente a reconciliação. O perdão nem se fala. É preciso nos prevenir para que pequenas ofensas não nos atrapalhem e cresçam dentro da nossa vida, à medida que o tempo vai passando. Porque, na verdade, é isso. Você recebe uma ofensa, ela foi até pequenininha, mas aí você vem ruminando isso dentro de você, e isso começa a crescer e crescer e crescer, e, de repente, isso tomou uma proporção tremenda. Mas começou ali com um pisãozinho no pé, né? E, de repente, você está sendo amassado por um guindaste enorme.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não cresça dentro de nós. E isso depende de você e de mim. Não depende do outro. Depende de nós. Depende do quanto nós somos cheios do Espírito. Depende de cada um de nós. Por um outro lado, não sejamos utópicos dizendo, vai dar tudo certo. Ou até mesmo, vai ser fácil. Primeiro, não vai dar tudo certo. E segundo, não vai ser fácil. Vai ficar melhor do que antes. Não vai ficar melhor do que antes. Quando você quebra um vaso, ainda que você conserte o vaso com maior perfeição, ele continua quebrado. Ele foi consertado, mas ele continua quebrado. Ou seja, ele não vai ser melhor do que ele foi criado. Somente Deus, ele pode fazer essa perfeita manutenção na tua vida e na minha vida. Somente através desse Espírito Santo nós podemos receber isso. Nós podemos nos entregar e saber que ele vai fazer o melhor. Para que a reconciliação aconteça, é necessário que a confiança seja reconstruída. E nem sempre isso é possível. Né? Você quer se reconciliar, né? E começa a ter volta a ter a relação com aquela pessoa, mas de verdade a confiança ela já foi abalada. Tenho que abrir meu coração e me tornar acessível para que a pessoa com quem desejo me reconciliar, mesmo que ela não peça perdão, mas ela possa tomar conta da minha vida. É isso que Cristo fez quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou. Ele fez a tua e a minha reconciliação com Deus. O perdão precisa estar presente antes que o ofensor se aproxime. Alguém te ofendeu e ele está vindo para falar com você, então você já tem que estar se preparando para perdoar antes que ele se aproxime. Por quê? Porque a hora que ele se aproximar, se você não tiver com o perdão já dentro do teu coração, vai virar uma briga, vai virar uma discussão. Ao perdoar, removemos todos os obstáculos. Mas a pessoa, o que ela fez, não importa o que ela fez. Quando nós perdoamos, nós removemos os obstáculos, nós derrubamos o muro que nos separa daquela pessoa. E a falta de perdão, ele só aumenta o obstáculo e aumenta esse muro. Mas para que você e eu possamos perdoar e reconciliar, temos que entender 4 passos. 4 passos para essa conquista. Né? Então, nós vamos lá. Começando os 4 passos para nós aprendermos a reconciliar com Deus. O primeiro passo é a necessidade do perdão. Nós não conseguimos reconciliação se não há perdão. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a erros e falhas. Sempre. Sempre. Não, pastor, mas o senhor não sabe. Querido, não importa qual seja a tua nacionalidade, o teu grau de instrução, não importa. Você continua sendo um ser humano. Então, nós estamos sujeitos a falhas. O pecado, ele nos afasta de Deus. E o pecado nos afasta de pessoas que nós amamos. Decisões erradas que nós tomamos nos afasta de Deus. E nos afasta de pessoas que amamos. Criamos divisões e mágoas em nosso relacionamento. Precisamos entender que, assim como somos perdoados por Deus, também somos chamados a perdoar aos outros. Na verdade, é alguma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, né?
Eu gosto de receber o perdão, mas de liberar perdão é um negócio complicado, né? Nós não queremos que seja uma via de duas mãos ou de mão dupla. Nós queremos que só para mim, né? Mas Jesus traz para nós remencionarmos ou traz à nossa mente a oração dominical, né? Que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa oração, a oração dominical, é uma oração tremenda. Nós fizemos um estudo já sobre o Pai Nosso. Busca aqui no YouTube, você vai ver um estudo que nós fizemos sobre o Pai Nosso. Então, nós queremos orar o Pai Nosso, mas nós queremos fazer algumas adaptações desse Pai Nosso aí, né? No versículo 12, Jesus fala assim, ó, eu recomendo que você leia esse capítulo 6, toda a oração do Pai Nosso, e reflita em cada pergunta, em cada resposta, em cada termo que o Senhor Jesus nos ensina. Não podemos fazer a oração dominical, essa oração do Pai Nosso, de forma mentirosa. Não podemos fazer essa oração sem uma responsabilidade. Não? Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Será que perdoamos? Ou nós estamos mentindo? Você e eu podemos mentir um para o outro, né? Não devemos, mas podemos. Ok? Mas para Deus a gente não consegue. Nós não conseguimos mentir para Deus. Então nós temos que orar de uma forma responsável. Essa é uma palavra que nós temos que viver, né? Quando nós fazemos os estudos de quinta-feira, nós falamos sobre conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Conhecer não significa que você vai viver, né? Não significa isso. Por quê? Porque a decisão de viver é sua e minha. E aqui Jesus fala assim, olha, pensa bem, quando você vai orar, pensa bem. Mas Jesus, ele não para por aí. Abra sua Bíblia lá, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, aí nós vemos uma condição. Uma condição. Ou podemos até dizer que é uma ordenança ou um mandamento, como você quiser, mas é uma condição. Se você perdoa, Deus te perdoa. Se você não perdoa, Deus não perdoa. Dentro da minha cabeça matemática, né? Dentro da minha lógica, isso para mim funciona, né? Isso para mim dá certo. Olha, se você faz, você recebe. Se você não faz, você não recebe. É assim que funciona. O perdão ele tem que estar dentro de nós. Por quê? Porque você e eu fomos perdoados por Deus, por coisas terríveis que fizemos. Ai, pastor, mas eu não fiz coisa tão terrível assim. Pois é, querido, você já nasceu no pecado. Sabe o que é o pecado? É a separação de Deus. É a nossa separação de Deus. E que coisa mais terrível do que essa separação de Deus? E Jesus veio para que a gente tivesse essa reconciliação. Ou seja, se nós queremos ser perdoados, então nós temos que perdoar. Não tem outra saída. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Ou seja, Jesus, ele nos mostra o exemplo. Esse é o segundo ponto que a gente tem que entender, que o nosso exemplo não está na igreja, o nosso exemplo não está na denominação, na religião, no pastor, no rabino, em quem seja. Nosso exemplo vem de Jesus. Nós encontramos esse exemplo máximo, o exemplo máximo de perdão e reconciliação da nossa vida no ministério de Jesus Cristo. Quando ele falou isso, sabe onde ele estava? Não, ele não estava na beira da piscina, ele não estava na sauna, não, ele estava na cruz. Na cruz, morrendo pelo teu pecado e pelo meu pecado. Mesmo na cruz, ele nos deixou um exemplo de perdão e reconciliação. Na cruz, ele deixou esse exemplo para você e para mim. Através do seu sacrifício, Jesus nos mostrou o caminho para a reconciliação. A reconciliação com Deus, oferecendo-nos a oportunidade de sermos restaurados, de termos essa comunhão com Deus restaurada. E esse exemplo máximo de Jesus de perdão é ser, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Você imagina a situação dele naquele momento. Então Jesus, ele traz para você e para mim um exemplo de perdão e um exemplo de reconciliação. E Paulo, ele nos fala um pouquinho mais sobre a reconciliação, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, a reconciliação, o terceiro ponto é que a reconciliação, ela é cura. Ela é cura para a minha vida e é cura para a tua vida. A reconciliação é um presente divino que traz cura para os relacionamentos quebrados. A reconciliação, ela requer o quê? Humildade. Ela requer amor. Ela requer disposição para buscar a paz. Buscar a paz com aqueles que nos ofenderam e com aqueles que ofendemos, que você e eu ofendemos também. Para sermos curados, devemos perdoar e nos reconciliar. Isso é o que o Senhor nos ensina. A reconciliação depende de você e de mim. E não podemos atribuir a Deus ou a outra pessoa. Não, Deus vai fazer... Não. Tem coisa que depende de você e de mim. Deus, ele faz o impossível. Deus, ele faz o milagre. Ah, pastor, mas essa reconciliação é impossível. Não é impossível. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar autoridade, Deus vai colocar uma esperança dentro de você para que você possa se reconciliar. Mas para que isso aconteça, para que ele te dê essa força de reconciliação, você e eu temos que decidir. Eu tenho que decidir, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que me colocar à disposição e falar, Senhor, ok, me usa como o Senhor quiser. Eu tenho que decidir. E o último ponto que a gente precisa ver sobre perdão e reconciliação, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, esse é o poder do perdão. O perdão traz poder para a nossa vida. Quando você e eu escolhemos perdoar, nós estamos permitindo que esse poder de transformação de Deus entre dentro de nós e atue dentro de nós. Ou seja, eu tenho que perdoar.
Eu tenho que querer o perdão e querer a reconciliação. O perdão, ele nos livra da amargura. O perdão, ele nos livra da raiva, do ódio, do ressentimento, do desejo de dar o troco, do desejo de revidarmos. O perdão permite-nos viver em liberdade. Liberdade. O que mais nós falamos aqui é liberdade. Né? Porque quando você não perdoa, você está atado, você está amarrado, você está preso a sentimentos. Permite-nos viver em liberdade, experimentar a paz que excede todo entendimento. É a paz do Senhor. O perdão e a reconciliação são dons preciosos de Deus na tua vida e na minha vida. São dons que Deus nos oferece. Permite-nos que o amor de Jesus preencha nossos corações. Preencha o nosso coração e nos capacite a perdoar e a buscar a reconciliação com todos que estão ao nosso redor. Que verdadeiramente nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder, do perdão e da reconciliação. Através do quê? Da graça de Deus sobre a nossa vida. Que possamos viver em paz. Que possamos viver essa graça sobre a nossa vida. E para que isso aconteça, se você ainda não está vivendo o perdão e a reconciliação de Deus, mas deseja conquistar essa bênção em sua vida, sabe que você só pode conquistar isso através de Jesus Cristo. Para que essa conquista esteja sobre a sua vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Somente Jesus pode trazer o perdão e a reconciliação em nossa vida. Se você quer fazer isso agora, pastor, mas eu vou na igreja. Não estou falando em ir em igreja. Eu estou falando de entregar a sua vida para Jesus. Se você quer fazer isso agora, fecha os teus olhos e repete essa oração comigo. Grandioso Deus. Grandioso Deus. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. E eu quero viver esse perdão e essa reconciliação. E eu quero viver esse perdão e essa reconciliação. Começando entre eu e ti, Senhor. Começando entre eu e ti, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se muitas vezes eu tenho sido revanchista. Perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes eu tenho sido revanchista. Senhor, coloca a tua graça sobre a minha vida. Senhor, coloca a tua graça sobre a minha vida. E enche-me, Senhor, com o teu Espírito Santo. E enche-me, Senhor, com o teu Espírito Santo. Que esse Espírito Santo possa limpar toda a ira, toda a raiva, toda a cólera, tudo aquilo que esteja dentro de mim. E que esse Espírito Santo possa limpar toda a raiva, ira e ódio dentro de mim. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma minha vida nas tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você que é cristão, que já aceitou a Jesus, mas tem dificuldade em perdoar, tem dificuldade em se reconciliar com algumas pessoas ou com muitas pessoas à sua volta, mas deseja permitir que o Espírito Santo te guie e te mostre, que o Espírito Santo coloque este poder de perdão e de reconciliação na tua vida. Se você desejar isso, fecha os seus olhos. Eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de justiça, mas um Deus de perdão, um Deus de reconciliação. Pai, pedimos perdão, Senhor, a Ti, se muitas vezes não temos praticado a Tua palavra, não temos vivido a Tua palavra, não temos, Senhor, perdoado conforme aquilo que o Senhor nos ordena, Pai. Nos perdoa, Senhor.
Nos perdoa, Senhor. Coloca, Senhor, em nosso coração o desejo de perdoar e o desejo de sermos reconciliadores, Pai. Senhor, usa a nossa vida. Faz, Senhor, o teu propósito sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, querido. Você precisa de reconciliação com Deus. Nós precisamos de reconciliação com Deus. E essa reconciliação, ela começa a partir do meu desejo de reconciliar-me com esse Deus. Amém? Que você seja um vaso cheio do poder do Espírito Santo. Que você seja cheio do perdão e da reconciliação de Deus. Obrigado por você estar com a gente até aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Eu te espero na quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos estar aí trazendo mais uma parte do estudo da fidelidade de Deus. Se você perdeu os 2 primeiros estudos, está aqui no YouTube, você pode buscar aqui, né? E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, vem, conversa com a gente. Nós vamos estar juntos. Vem com a gente, né? Em nome de Jesus. Não servindo a nenhum ministério, não servindo a nenhuma igreja, não servindo a nenhuma denominação, mas servindo a um Deus poderoso, um Deus que está conosco, perdoando e reconciliando, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.